ministro Paulo Guedes, nesse fim de semana, alertou o presidente Jair Bolsonaro de que a insistência em furar o teto poderia tirar a credibilidade da equipe econômica. E, entre outras coisas, né? Falou sobre novo imposto, também esse assunto tão doce lá no Ministério da Economia. Por que vocês acham que eu penso nessa Vocês acham que liberais gostam de impostos? De criar novos impostos? De jeito nenhum. Num evento em que ele falava em inglês e para economistas falou, digamos assim, chamou muita atenção pelas palavras utilizadas, mas pelo conteúdo também, Zaidan. Pois é, Paulo Guedes que se dirigiu a uma plateia onde ele é muito bem recebido, né? E jogou em casa, né? Estava jogando em casa ali. Estava em casa e, ao mesmo tempo, estava ali diante de pessoas que não gostam muito da ideia dessa estranha conjunção, né, de liberais e mais impostos, né? Já dissemos aqui que é aquilo que o inteligentemente, né, brilhantemente, nós tínhamos a ideia do liberal chinfrim, não é? Assim como o Brasil já teve fascista chinfrim, comunista chinfrim, temos liberais chinfrim, enfim, é um faz de conta tremendo, né? E o fato é que o Graciliano Ramos usava muito isso, né, quando se referia aos fascistas chinfrim do getulismo, né? Mas o fato é que o Paulo Guedes, ele fala que o imposto cheira mal, né, Ronald? Isso. Mas diz que não, ou alguém aparece com uma alternativa, ou é isso aí. Mas, Ronald, quem deve apresentar alternativas? Mas ele tá esperando quem, exatamente? Alguém, mas não dá pra entender, sabe? Parece aquela criança que, uma vez cobrada, espera que o pai dê a solução para aquilo que ela criou de problema. Exato. E basicamente é o sujeito que chega no posto e ele fala, não é aqui. Não é? Ele foi chamado de posto Ipiranga exatamente por isso. Ou seja, seria a fonte das soluções econômicas. Uhum. E ele disse, se alguém não aparecer com ideia melhor, vamos com esse imposto que cheira mal, né? Porém, vale notar que não é só esse imposto, mas várias ideias do Paulo Guedes foram imediatamente identificadas pela sociedade brasileira, por economistas e até pelo Bolsonaro como ruins. Todas as opções que ele apresentou como fonte de financiamento para o Renda Cidadã, todas eram ruins. Algumas, inclusive, ilegais, inconstitucionais. E mais do que isso, ele próprio parece não enxergar uma saída para financiar esse programa, tanto que fala que agora chegou a hora de tomar a decisão. Ou é encontrada uma fonte de financiamento por tal Renda Cidadã, ou permanece o Bolsa Família. Ainda que mudem de nome e tal, aí é outra coisa, outro departamento, política e marketing eleitoral. Agora, a coisa séria que depende do Ministério da Economia, como financiar sem furar o teto, né? E o teto parece ter sido o grande tema de um encontro dele com o Bolsonaro. Há relatos até de que Bolsonaro foi convencido pelos argumentos do Paulo Guedes, que disse o seguinte: se o teto for desrespeitado, haverá elevação da taxa de juros. O que significa, por exemplo, 1 ponto percentual na Selic, para cima. Isso tem um impacto fiscal de 80 bilhões de reais. Ou seja, maior do que o necessário para criar o Renda Cidadã, ou Renda Brasil, como queiram. 80 bilhões de reais é o impacto fiscal se a Selic se eleva em 1 ponto. Se ela for elevada em 1 ponto, e não é que o Comitê de Política Monetária tem prazer em aumentar ou em diminuir. A economia é que dita. As necessidades econômicas é que ditam. Vai subir ou vai reduzir a Selic.
Se houver a percepção de que a responsabilidade fiscal e a sujeição às regras ruins, hein? Vamos abrir parênteses aqui para lembrarmos regras ruins do teto de gastos, porque a sua indexação é pela inflação. O índice que regula o teto de gastos é a inflação do ano anterior. E isso é um gesso, uma amarração que em algum momento, repito, vai inviabilizar a administração. Vão esperar a inviabilização para discutirem. E aí tem que ser no Congresso e com outra PEC. Não se muda texto constitucional com decreto, com projeto de lei, com maioria simples, maioria absoluta, não. Você precisa de 308 votos na Câmara, 49 no Senado, para mudar o texto da emenda constitucional que trata do teto de gastos. Então, é difícil. Está ali uma armadilha. Ela está não só posta, há uma placa, aqui está uma armadilha. E, no entanto, o governo, qualquer governo, este, o próximo, vai caminhar em direção a tal armadilha. E pode ser inviabilizado como administração de recursos públicos. E aí, despesas inevitáveis do dia a dia podem ser comprometidas. Honrar tais despesas pode ficar inviável em razão dessas amarras que estão ali na frente, esperando. O Congresso, em algum momento, terá de enfrentar isso e mudar o texto. Em algum momento, vão esperar a inviabilização administrativa para mudarem o texto? Mas o Paulo Guedes, ele tem um problema ali interno com o Rogério Marinho, não é? Aliás, na semana passada, Ronald, não houve tempo até para a gente tratar disso aqui, você sabe que o sujeito chega ali no governo e, dependendo do desempenho, da proximidade com o presidente, de ser bem visto pelo presidente e bem quisto, ele pode ganhar alguns prêmios, não é? Então, por exemplo, o Rogério Marinho ganhou um prêmio, que é participar ali do conselho do Sesc. Mas o Sesc não é privado, não pertence às organizações comerciais, a comerciantes privados, sim, mas usa dinheiro público, não é? Inclusive em forma de... Até porque grande parte do financiamento do Sistema S se dá com recolhimento compulsório de dinheiro das empresas. É um imposto. É um imposto sindical para os patrões, não é? Em troca, o sistema deve devolver à sociedade serviços de ensino técnico, ensino profissionalizante. No caso da indústria, por exemplo, isso é muito bem feito, não é? Há ali um sistema interessante de aprendizado para as pessoas que querem trabalhar nas indústrias. E também há no comércio, serviços sociais, etc., uma série de coisas. Cultura, atendimento odontológico, tem uma série de coisas. Exatamente, né? Exatamente. E é o que você falou, eventos culturais, não é? E é uma devolução à sociedade pelo dinheiro que é arrecadado das empresas compulsoriamente. Então o Estado, ele acaba tendo voz nesse Sistema S, porque ele garante grande parte do financiamento do sistema, a parte majoritária. Então, gente do governo muitas vezes é colocada ali nos conselhos. Já aconteceu com o Rogério Marinho, é um bom salário, viu, Ronald? Mais de 20 contos por mês. 21. Não é? É um bom salário. E agora, na semana passada, tiraram o Rogério Marinho. O Guedes removeu o Rogério Marinho dessa condição. Teve aquela polêmica há 2 semanas, né, Zaidan? Exato. Aquela história do evento e tudo mais. Né? Teve até o xingamento condicional. Né? Se disse, eu acredito que ele seja essa coisa. E era uma coisa que não era muito legal, porém, ele já deixou a brecha para voltar atrás, né?
Exato. Disse que se Marinho falou mal dele, se falou, é um despreparado, desleal e fura-teto. Aqui o mais pesado é o desleal. Desleal. Despreparado não é uma condição moral. Não é? É uma circunstância, enfim. Muitas vezes falta de preparo intelectual, falta de preparo técnico, há uma série de coisas. Fura-teto é uma referência ao teto de gastos, porque há a percepção no Ministério da Economia de que Rogério Marinho aconselha o presidente a apostar num programa social e não ligar muito para essa história de teto. Agora, desleal é pesado. Só que foi condicional. Ele é se ele falou. Se ele não falou, ele não é. Né? E acontece que dentro do governo e dentro do gabinete do presidente parece não haver dúvidas de que o Rogério Marinho teria falado coisas negativas sobre o Guedes. E aí perdeu esse cargo lá no Conselho e agora há essa ideia abraçada, parece, pelo Bolsonaro, depois do que disse o Guedes, olha, se acontecer isso, vai subir a Selic e cada ponto da Selic são 80 bilhões de reais a mais de problema fiscal para a gente resolver, não é? Então, é esperar. Hoje o Guedes, que gosta de falas otimistas, né? Ele disse numa conferência virtual da cúpula da Câmara do Comércio Brasil-Estados Unidos que o governo federal conseguiu com suas ações diminuir os efeitos da pandemia no mercado de empregos. E citando o programa emergencial de manutenção do emprego e da renda e os números divulgados pelo CAGED no dia 30 de setembro, ele disse que o Brasil conseguiu preservar grande parte dos empregos. Aliás, só uma nota rapidamente aqui, mas uma coisa importante, o auxílio emergencial, ele fez a arrecadação com o ICMS de estados crescer até 17%. Então, Paulo Guedes, economistas em geral, não é? Renda significa também lá na frente mais arrecadação de impostos. Pelo contrário, a nossa política tributária pune quem trabalha, pune a produção, arranca das pessoas renda, capacidade de consumo. E havendo, veja, um simples auxílio emergencial fez crescer em até 17% ICMS de estados. Então, se o brasileiro tiver mais renda, salários melhores e menos impostos em cima do seu dinheiro, do fruto do seu trabalho, lá na ponta haverá mais arrecadação. É impressionante como se negam a admitir e reconhecer isso, Ronald.